Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast da Human Robotics, um podcast onde nós vamos explorar o mundo da robótica, tecnologia e inovação. Meu nome é Larissa Félix, eu sou Head de Marketing. Eu sou o Jean. Oi galera, tudo bom? Eu sou Head Comercial. Olá pessoal, eu sou o Olivier, fundador da Human Robotics. Olá a todos, meu nome é Otoniel Rocha, sou Head de Operações e de Engenharia. Maravilha, muito obrigada por aceitarem participar do podcast hoje. E esse podcast vai ser o primeiro da nossa história, o que é muito importante. E o nome dele é Origem e Futuro, dado também ao contexto onde vocês dois foram os fundadores, né, da Human Robotics, também criadores do robô Robius Go, que hoje nós conhecemos. Quem não conhece, por favor, acesse as nossas plataformas no YouTube, Instagram, para conhecer mais sobre o robô que nós criamos. E LinkedIn também. E LinkedIn também, Exatamente. muito bem lembrado. Bom, eu vou começar as perguntas, mas eu e o Gia vamos entrevistá-los, fiquem bem à vontade e vamos bater um papo gostoso sobre o que a gente faz, beleza? Beleza. Boa. É muito legal receber vocês aqui. Eu acho que a gente conversa muito sobre trabalho, muito sobre várias coisas, né, sobre origem e futuro de uma forma geral dentro da empresa, mas é muito legal saber de vocês como tudo surgiu, né, como tudo começou. Então, a primeira pergunta da nossa Wikipédia aqui secreto é: como tudo surgiu? Como surgiu a ideia de criar um robô, né, autônomo? Houve algum momento específico que inspirou vocês a seguirem nessa direção? Pode falar um pouco pra gente, Olivia, como que foi esse... Então, tudo começou em 2017, onde eu vinha de dois trabalhos com startup que não deram certo. Em algum momento eu sentei com um amigo e conversando, ele me perguntou o que você realmente gosta de fazer, né? E sem pensar muito, eu falei, gosto muito de robótica, mas nunca fiz nada com isso, né? E aí, a partir daí, eu pensei, bom, acho que talvez tenha uma coisa interessante, sempre gostei disso. E comecei a pensar o que a gente podia fazer com robótica. Eu comecei a estudar um pouquinho. Eu sou engenheiro de informática e eletrônica, uma formação que talvez não tenha aqui no Brasil, mas eu era muito mais focado na parte de informática. Comecei a estudar eletrônica, comecei a fazer um pequeno protótipo e achei que ia dar certo. E aí pensei em criar então um robô para cuidar inicialmente dos meus pais, que moram em outro país. Em algum momento iam precisar de ajuda, então pensei em criar um robô para cuidar de pessoas idosas. E depois disso as coisas mudaram bastante, como a gente vai ver daqui a pouco. Sim. E para você, Otoniel, como que foi entrar nesse... Como que surgiu a tua ideia hoje, né, de engenharia dentro da Human? Como que surgiu esse desejo, essa paixão por robótica para entrar nesse caminho? Eu acho que foi, na verdade, muito natural, assim, né? Desde sempre, de criança, eu sempre amei isso, né? De trabalhar com peças, trabalhar com o que a gente chama de hardware, né? Que é tudo que a gente pode tocar mesmo, né? E eu sempre gostei muito de fazer, transformar coisas. Então, quando eu escolhi, né, a profissão que eu queria desempenhar ali, que era dentro da engenharia eletrônica, já era um sonho, né, trabalhar com os robôs, né? Talvez não essa robótica que a gente está vendo hoje, né, que a Human Robotics trabalha, mas com uma robótica bem mais fria, bem mais comum, que a gente vê muito em centros industriais. E aí, quando eu conheci o projeto, aí se transformou, né? Então eu sonhava, eu queria trabalhar com bracinhos robóticos, que era um negócio legal, mas quando eu realmente vi o robô, né, que era praticamente uma personalidade ali, lá ainda na sala do Olivier, eu falei, cara, que projeto fantástico. O olho chega a brilha. É uma robótica diferente, uma robótica interativa, mas uma satisfação, assim, é um prazer, né, é um sonho e é muito bom, assim. Então, sempre veio comigo, né, essa vontade de trabalhar com robótica, e a oportunidade só casou com o que eu queria mesmo desde sempre, né? E olha que na época o Robius, né, ele era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Ele era desse tamanho, cheio de fio, cheio de cabo, cheio de problema, mas foi o início de tudo. Que legal. Bom, o Robius saiu desse tamanho para 1,30 m agora, né? Hoje tem 1,30 m, exatamente. Certo. E nessa tua jornada, Olivier, o que você identificou de oportunidades e desafios também
mas principalmente de oportunidades que motivaram você a seguir nesse caminho. Então, quando a gente olha um pouco todo o contexto da tecnologia, e principalmente robótica, há muito tempo a gente fala que daqui a pouco a gente vai ter robô em todo canto. Né? Mas na prática a gente não vê isso muito. Né? No Brasil, não só no Brasil, na Europa também, nos Estados Unidos, não é ainda muito comum. Mas olhando o que a gente estava conseguindo, começando a fazer com coisas simples, a gente entendeu que tinha como fazer robôs e realmente ser úteis. Agora, a gente tinha essa ideia de fazer um robô para cuidar de pessoas idosas dentro de casa. Parece simples, mas quando você começa a pensar em ter um robô que tem que ser 100% autônomo numa casa, que vai detectar tudo que está no chão, as mesas, as cadeiras, é um ambiente muito dinâmico, funcionar 100%. E a responsabilidade que ele vai ter de cuidar de uma pessoa idosa é muito complexa. Né? E aí, não só a nível Human Robotics, Brasil, o mundo é muito complexo ainda. Uhum. Por isso a gente acabou pivotando. Mas, enfim, a oportunidade inicial era essa e a gente enxergou outras possibilidades com robôs e até hoje, a gente hoje tem vários modelos, a gente atua em vários mercados e o leque de possibilidades com robótica é realmente muito grande. Né? Então, não tem limite, eu diria, para esse tipo de aplicações. Sim. Sim. Eu lembro muito que quando eu entrei na Human Robotics ainda, nós explorávamos muito o mercado da saúde, né? E depois fomos para o varejo, para a indústria, e todas essas verticais de negócio acabaram trazendo muito aprendizado para a gente, porque realmente, como você citou, não existem robôs ainda de forma disseminada, distribuída, né, e acessível no mundo. Então, quando a gente explora o mercado, a gente aprende muito também sobre a utilização desse robô nesses mercados. Pelo menos esse foi um grande aprendizado que eu tive ao longo desses anos trabalhando com vocês, né? E eu diria que até hoje, a gente até hoje testa mercado, vê se funciona, vê se vai e valida, né? Então, acho que é uma busca constante nesse sentido. E eu gostaria, assim, continuando nesse papo mesmo de exploração de mercados que nós tivemos ao longo desses anos, que momentos históricos, marcos, ou até momentos interessantes e engraçados que vocês passaram, mas que vocês consideraram realmente assim divisor de águas ali, um momento chave para que vocês fizessem sentir que ainda assim deveriam continuar investindo na robótica aqui no Brasil? Eu acho que houveram muitos momentos, mas talvez o primeiro e talvez o mais importante, quando a gente entendeu que não ia dar para criar um robô para cuidar de pessoas idosas, a gente acabou pivotando, mudando um pouco. E em algum momento a gente foi para criar um robô para crianças. Então, um robô menor para cuidar de crianças, brincar com crianças. Foi quando eu entrei? Foi exatamente quando o Toninho entrou. Não, tinha que colocar também imagem do primeiro robô, né? Tinha que botar imagem. Queria que vocês pudessem ver como era o primeiro robô para o robô que tem agora. Tipo, é surpreendente. Não, já, assim, até fazendo essa parênteses, quando o Toniel, eu conheci o Toniel através de um amigo que era professor do Toniel, e o Toniel veio conversar comigo e na época a Human Robotics sou eu em casa, né? E eu apresentei o projeto do robô. É um robô muito básico, impresso em 3D, mas cheio de cabo. E falei, Toniel, um negócio assim. Esse robô ele funciona, mas se eu mexer em qualquer coisa, tudo parar de funcionar. Porque não tinha esquemático, não tem nada, né? E eu perguntei, você acha que consegue melhorar isso? Aí ele ficou, a gente abriu a tampinha para ver tudo que tinha embaixo lá. Eu olhei, nossa. E aí, o que você acha? Eu sei a cabeça assim. Então, vamos lá. Aí, na época, acho que ele falou, bom, eu acho que é possível, né? E isso foi o início da nossa jornada junto. Então, só para dizer, então isso foi uma coisa importante, começar a montar uma equipe. A ideia foi em 2017, metade de 2017, durante 6 meses eu trabalhei um pouco sozinho para testar, fazer o primeiro protótipo, e no início de 2018 aí a gente começou a montar uma equipe, né? E o Toniel foi, junto com o Rodrigo, entraram, acho que em fevereiro de 2018. Mas o interessante é que com esse robô, que assim, comparado com o que a gente faz hoje, é muito simples, com poucas funcionalidades, mesmo assim a gente conseguiu na época um contrato comercial no hospital aqui de Curitiba, para colocar o robô numa sala de espera onde as crianças esperavam por cirurgias.
né? Então, assim, o momento que a criança está lá esperando, ela está ansiosa, ela tem brinquedo, é uma área bem prevista já para a criança, com brinquedo, com PlayStation, com um monte de brinquedos. Mas o fato de ter um robô muda um pouquinho, porque todos esses brinquedos as crianças conhecem. Quando vê um robô, né, assim, apesar dele ele era muito simples, os olhos começavam a brilhar e esqueciam um pouquinho que ia ter a cirurgia, né? Então a gente conseguiu, enfim, alguns momentos bem interessantes de ver crianças brincando, crianças entrando no robô, não sei se você lembra, porque o robô, para a criança, ele tinha um buraco no meio. Não é para entrar, é só para poder botar as coisas. E as crianças achavam legal de passar no buraco. Então, na barriga do robô. Esse contrato comercial, apesar de ser pequeno, mas foi uma validação bem importante para a gente. Uhum. É muito doido que eu entrei um pouco depois, né, na empresa, um pouco depois. O robô já estava aí na 10ª versão quase. Alguns anos depois. Mas é muito interessante como esse caminho do cuidado foi uma coisa que você sempre seguiu, sendo a primeira ideia um cuidado de idoso, depois sempre foi visando o entretenimento mesmo e até trazer essa calma para as pessoas dentro do hospital. Então a gente tem que lembrar também que no ano do Covid foi quando a gente teve um grande boom do nosso robô em cuidado. De alguma forma, por mais imaginando que o primeiro modelo fosse para cuidados e era muito pequeno, como você sempre esteve nessa linha do cuidado com o outro mesmo, né? Isso eu acho surpreendente, foi uma das coisas que me fez gostar muito também da Hillman. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês é, dentro desse processo de criação, do primeiro modelo do robô, que ele era muito pequeno, ele era cheio de fio, como a gente chega no momento onde a gente mapeia, olha a mesa, olha canto, como que esse robô chegou nesse momento de andar sozinho, falar, ser autônomo? Porque a gente está falando de um robô pequenininho que tinha um monte de fio por cima e vocês estavam ali desenvolvendo muita coisa. Como que foi esses passos, assim, né? Foram muito difíceis? Aonde vocês sentiram medo, talvez, em seguir? Então, quem que sentiu mais aqui? Então, velho, assim, quando a gente começou a criar o robô, era basicamente um robô, como se fosse um brinquedo com controle remoto, né? Não é um robô autônomo. O objetivo da Human Robotics é realmente criar robôs autônomos. E existe muita diferença entre ter um robô que se controla remotamente, mesmo com todos os comandos para mexer a cabeça, fazer o robô andar para a esquerda, enfim, e deixar ele 100% autônomo, né? Coisas que para a gente são muito simples. Você passa pela porta, você abre a porta, você vê o vidro, você evita a pessoa. Para o robô, tudo isso tem que ser programado, né? A gente fala de inteligência artificial, mas tem coisas que são básicas. Você precisa de sensor, você precisa de um monte de coisas para o robô perceber o mundo como a gente humano faz. Uhum. Né? E, basicamente, entre aquele momento de ter um robô muito simples e até hoje, onde a gente tem um robô que é realmente autônomo, que consegue detectar tudo isso, a gente está falando de 4 anos e meio de desenvolvimento. Né? Então que não para, né? Até hoje ele se desenvolve. Ele não para, porque cada ambiente é diferente. Então, a gente hoje atua em vários contextos, como supermercado. Parece simples, mas é muito complicado o supermercado. Eu acho que é interessante nesse processo de desenvolvimento que a gente tomou, né, usando justamente o que o Olivier falou, né, cada ambiente tem a sua particularidade, né. Então não é um processo assim que você senta, planeja e fala assim, ó, vai acontecer desse jeito, desse jeito, desse jeito, né, e daí você faz, executa e acontece. Na verdade não acontece assim, porque quando você planeja, você executa, aí você vai lá pro Gemba, né? Vai pro campo, coloca o robô lá e aí aparece 1 milhão de outras considerações, outros cenários que não tinha sido previsto, e aí você volta para a prancheta, volta lá para o planejamento, né? E vai fazendo esse incremento muito de acordo com o ambiente, né? A vertical que a gente está colocando, né? Então, é uma coisa que é gradativa, né, e é incremental, não tem como ser diferente, né? Não tem como. Então, acho que uma das coisas que a gente fez nesse tempo muito bem é ser voltado mesmo a fazer e testar, e não ficar imaginando um robô lá com todas as possibilidades e em volta daquilo lá, e depois de anos chegar lá no cliente e ver que, putz, esse robô não dá certo aqui, vamos ter que fazer tudo de volta. Sim. Então foi muitos testes nesses anos aí, nem sei
quantas verticais ali foram testadas, quantos ambientes foram testados, com diferentes cenários. Então, faz parte, acho que, do processo, né, de desenvolvimento do nosso robô ali. E muitas vezes a gente testa o robô na Human, né, no nosso laboratório, e funciona 100%. Né? A dor. Funciona muito bem. Aí está pronto, pode mandar. Né? Aí chega lá no cliente, já no primeiro dia, putz, mas a gente não sabia disso, mas por que tem isso aqui? Por que lá não funciona? Né? Então, apesar da gente, obviamente, quer instalar o robô de forma autônoma, a gente sempre, quando instala o robô no cliente, a gente tem que ir lá, tem que acompanhar nos primeiros dias, tem que entender como o robô vai se comportar naquele ambiente. E muitas vezes, o que o Tony falou, a gente acaba tendo que implementar algumas coisas específicas, né, para aquele contexto. É óbvio que vai incrementando, então você cada vez tem um robô mais avançado, mas muitas vezes você chega no cliente e tem coisas novas para ajustar. Sim. E tem que trazer também essa visão do cliente, porque quando a gente fala de um robô autônomo hoje, né, a gente vê tanta coisa autônoma, mas quando a gente fala de um robô autônomo de 1,30 de altura, gente, procurem depois na nossa rede social, vocês vão entender o que eu tô falando. É muito doido que a gente tem que ensinar também, né? Eu, do lado comercial, sinto muito isso, que a gente tem que passar um tempo ensinando. Então, eu, como comercial, digo, acho que a Lari também entende esse ponto, que a gente tem que ensinar sobre para que serve, o porquê ele é importante, né? Qual é a diferença que ele vai fazer, mas eu imagino que a gente está olhando de um caminho que o robô já está pronto. Vocês tiveram que fazer isso antes do robô estar em qualquer uma dessas situações. Então, é muito doido olhar para a gente hoje com o robô pronto, tá olhando esse caminho. Será que o cliente vai entender o que é? Mas eu acho surreal, assim, vocês dois, lá no início, terem imaginado esses cenários, sabendo, porque por mais que seja surpresa na hora que está no cliente, vocês imaginaram que ia ser, meu Deus, o cara vai estar recebendo no mercado dele um robô, o que eu vou fazer? E é isso, é se botar à prova, né? Eu acho que a Human tem muito isso, a gente se coloca em teste e a gente é muito aberto a receber esse feedback do cliente, mesmo quando não tá indo bem, sabe? Eu admiro isso muito na gente, de chegar e falar, olha, talvez aqui não dê certo, vamos tentar de uma outra forma. Eu acho que esse é um diferencial muito grande para a gente conseguir ganhar o cliente e explicar para ele por que o robô é tão interessante, né, dentro dos locais. Isso eu acho que isso é bem importante. Tem cliente e cliente. Né? E aí você sabe, João, que cuida da parte comercial, às vezes tem um cliente que acha que o robô vai fazer tudo sozinho, resolve tudo. E aí a gente tem que explicar que ele faz isso, tem coisas que ele não faz. Né? E tem o outro que acha que o robô não vai fazer nada. E aí, não, ele pode te ajudar nisso. Então tem esse trabalho de entender o perfil do cliente e entender que às vezes vai dar certo, que às vezes não vai dar certo. Né? Então não é tão simples, também tem a parte obviamente de engenharia, mas na hora do contato com o cliente e explicar o que o robô vai fazer, às vezes a gente sabe que não é tão simples, né? Porque, enfim, depois em algum outro momento a gente pode explorar exatamente. Eu acho que os desafios interessantes em relação a isso é que quando a gente para pensar, a gente, de dentro, a gente tem uma visão muito clara, né, do robô, do que o robô faz, do que ele pode fazer, do que não pode. Mas uma coisa interessante é quando você está com as pessoas que não estão inseridas nesse contexto diariamente, eles veem o robô, né, as pessoas veem o robô como uma forma muito lúdica. Né? Então, se você pare para pensar um pouquinho assim, sobre... sei lá, qualquer tipo de máquina que interaja dentro do ambiente comum do ser humano, no mercado, não tem nada que funcione automaticamente, que se mova, que vá para lá, vá para cá, exatamente como um humano faz. Então, quando a gente coloca o robô falando que ele vai fazer algumas coisas parecidas com isso, as pessoas ficam, caraca, mas e aí? E é um pouco do que a gente está vendo com, por exemplo, os carros autônomos, né? Sim. Então, quem relata as experiências de andar num carro autônomo, eu não tive o prazer ainda, mas fala, né, da vontade, pelo menos no começo, de você segurar o volante, né? Você está ali, o negócio está girando sozinho e você fica naquela... Não é uma coisa que, para o nosso racional, ainda é muito clara, né, o robô. Né, e todos esses desafios que envolvem ali colocar o robô e cumprir com todas as expectativas, né? Mas acredito que a gente está avançando muito nisso, né? Está avançando muito nessa... As pessoas estão começando a entender, já existem muitos robôs já entrando, né, em diferentes ambientes, então acho que a gente está avançando nesse sentido. Perfeito. Eu adorei todas as colocações... Eu adorei todas as colocações de vocês, porque eu acredito que esse é um grande legado também da Human Robotics.
todo esse conhecimento que nós estamos gerando hoje em relação a robôs autônomos e como vai ser a utilização dele. Isso é toda essa nossa exploração, descoberta e voltar, como o Otoniel trouxe, né? Voltar e replanejar e colocar de novo ali com todo cuidado, como o Olivier trouxe, de nós vamos até o cliente, cuidamos muito bem ali dos clientes, entendemos o cenário. Ou como o Jean trouxe da educação, né, que nós precisamos dar aos clientes. Então, mostrar a eles como implementar um robô dentro da sua empresa, em quais condições, até para que a gente também possa explorar as possibilidades dentro de cada vertente ali. Porque a gente está falando de uma vasta possibilidade com o robô. Acho que é isso, é não ter medo, assim, de tentar. Tá tudo bem não atender, às vezes, a expectativa, assim, tá tudo certo. Esse feedback do não atendimento, ele é importante pra gente melhorar cada vez mais. Mas eu acho interessante a gente falar sobre essa questão de preparar o cliente, porque muitas vezes a gente vai nessa empolgação de vai dar tudo certo, e às vezes o cliente também tá empolgado, né? E às vezes ele não é o momento. E não ser o momento não é pra ser um problema, é só tipo, vamos estudar isso tudo pra fazer isso rodar, né? Que é o que a gente vem fazendo bastante dentro da Hilma. Acho muito legal esse processo também. Perfeito. E com essa fala do Jean, eu aproveito para perguntar para vocês quais foram os principais desafios que vocês encontraram ao criar um robô. É os principais, tá, gente? Não são todos. Não são todos? Senão a gente vai ficar 3 dias aqui. Nesse campo de robótica, principalmente robótica móvel, né, que é onde a gente está inserido, um robô que interage num ambiente diverso, com pessoas e tal. Eu acredito que, desde o começo, o principal desafio nosso é ter equipamentos e sensores, câmeras, né? A gente tem múltiplos sensores no robô, mas acho que o principal desafio é ter tudo isso de uma forma que entregue para o robô uma percepção do ambiente em que ele está, para que ele possa, né, com os seus algoritmos, tomar as decisões corretas, né? Então, acho que hoje o maior desafio para a gente é ter sensores capazes de proporcionar o que a gente tem, né? O olho humano. Então, de você perceber que ali tem um obstáculo, que tem uma pessoa, que tem um perigo. Então, isso acho que tem sido o principal desafio, né? E não é que não existe algumas tecnologias muito boas nesse sentido. Mas aí entra o segundo desafio, né? Que é fazer isso ser viável. Então a gente tem ser financeiramente viável. Então a gente tem opções no mercado que são excelentes, mas que custam um absurdo, que não financeiramente, economicamente, não é viável para o projeto, não é viável, né, para a aplicação. Então esse balanço, eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem enfrentado e vai continuar enfrentando por um bom tempo, que é qual o nível de sensor que eu coloco, né, para garantir que o robô opere bem, mas sem onerar e sem inviabilizar um projeto, né? Alguns desses sensores que eu estou comentando são mais caros que o robô que a gente vende hoje. Né? Então, assim, tem um leque muito grande. Alguns sensores que a gente usa são os mesmos que a gente usa em carro autônomo. Né? Quer dizer, que a gente poderia usar, né? Mas aí o preço realmente ficaria proibitivo. Então isso é um desafio bem grande, e até a gente, quando a gente planeja e quer desenvolver, a gente sempre fica na dúvida, se já começa comprando os melhores sensores, sabendo que depois não vai poder usar, né? Ou a gente começa com um sensor talvez não tão bom, mas que a gente sabe que vai poder usar, mas aí tem várias dificuldades para chegar até a performance que a gente quer. Então é sempre esse desafio de fazer esse equilíbrio entre qualidade e valor do produto. Lembrando que a maioria desses sensores, ou todos são importados. Sim, todos importados. Então significa o quê? Que quando custa X dólares lá fora, para a gente custa mais ou menos 2X aqui dentro. Né? E lembrando também que eu acho que é uma coisa muito legal trazer, né, no podcast para a galera saber, é que nós somos a primeira empresa brasileira, nacional, a criar um robô autônomo. A gente tem, como o Otoniel falou, vários exemplos fora, e hoje eu acho que, para além dos valores que a gente sempre fica na área
né, comercial, administrativo ali, vamos dançar com esse preço aqui, o que a gente faz? Eu acho legal trazer também o valor de ter um suporte, ter um material todo desenvolvido nacionalmente. A gente esquece, às vezes, a gente olha tanto pro vizinho, né? Aquela famosa frase da grama do vizinho é tão boa, né? E a gente tem, gente, hoje aqui no Brasil, uma empresa, Human Robotics, que faz um robô autônomo, 100% autônomo. Eu lembro de um dia que eu perguntei pra você, lembra que eu fiquei enchendo o saco? Que eu queria um lidar novo, 3D. E aí, olha que engraçado. A gente que não conhece, a gente pensa assim, é só trocar o sensor, não, troca o lidar. E aí o Olivier fez exatamente essa... Ele falou, procura assim, lidar 3D. Em realidade, alguma coisa assim. Eu fui lá procurar e assim, sim. Se a gente colocar um desse, a gente triplica o valor do robô. Então, a gente tem que sempre pensar nessa possibilidade financeira para os nossos clientes também, né? Além do cuidado do espaço físico e do projeto em si, também não ser uma coisa absurda, né? Muito bom. Muito bom. Tem mais uma aqui que a gente anotou. Então, já que estamos falando bastante desse robô, mas nós 4 aqui conhecemos muito bem o robô. Yes. Mas quem está ouvindo a gente não conhece tão bem assim. Exato. Então, vocês poderiam comentar um pouco mais sobre o que é esse robô, quais são as aplicações dele, onde ele está? Tá, vamos lá. Bom, primeiro que a gente tem vários modelos, mas vamos começar com um dos modelos que a gente chama de Robios Go, que é um robô de autoatendimento. Então, é um robô que, como vocês comentaram, é um robô que mede 1,30 m, então ele é um pouco menor do que uma pessoa adulta. Ele fala várias línguas, ele anda de forma autônoma, ele mexe a cabeça, ele entende tudo o que você fala, ele te olha com olhos bonitos, grandes, ele dá sorriso, ele fica triste, ele fica bravo, ele tem emoção. E ele pode ser programado de forma muito simples, né? A gente fala que a gente tem uma plataforma sem código, no code. Esse é o nosso objetivo, que qualquer pessoa possa entrar na nossa plataforma e programar um comportamento para esse robô. E com todas essas funcionalidades, o robô pode ser usado em vários contextos e várias aplicações. Então, a gente e outras empresas que fazem robôs parecidos já colocou robô assim em hospitais, em mercado, em showroom, em vários contextos. Isso é muito bom, tá? Porque é genérico e às vezes é complicado para a gente, tá? Porque a gente tem, vários clientes pedindo coisas diferentes e a gente pode implementar tudo, pode configurar e personalizar o robô. Só que às vezes não é tão simples, tá? E com todas essas instalações que a gente fez com o Robios Go nesses contextos, a gente entendeu algumas necessidades que a gente podia atender, né, com alguns robôs talvez usando a mesma tecnologia, mas robôs um pouco diferentes, né? E dessa descoberta, dessa análise, nasceu um novo modelo, né? Que aí eu acho que eu vou deixar o Toniel falar desse novo robô. Esse novo robô que o Olivier está falando é um robô que foi realmente uma sacada, né? De uma oportunidade mesmo, conversando com várias pessoas. Pessoas que muitas vezes olharam o nosso robô, né, em feiras, em diversos lugares, e falaram, olha, por que vocês não atingem um outro mercado? Né? E é algo bem diferente, né, do que a gente vinha fazendo, né, até então, né, que eram robôs ali de interação. A gente começou a estudar, né, esse mercado, começou a entender as oportunidades e realmente viu que o leque ali de opções, né, para atuação dentro da Human Robotics era muito grande, né? Então a gente entendeu que a gente precisava ajudar as pessoas também, tanto na parte industrial quanto centro de distribuição, né? Mas não se resume a isso, né? Então a gente, mais ou menos 1 ano e meio atrás, a gente decidiu, né, começar a investir no desenvolvimento de um robô, usando a mesma tecnologia que a gente tem hoje, para transporte, né, fazer a parte de intralogística das empresas, né, e trazer essa automação operacional que muitas empresas não conseguem fazer hoje, porque precisam de tickets muito altos, investimentos muito grandes, infraestrutura muito difícil de fazer. Então a gente entendeu que toda a tecnologia que a gente tinha já no robô autônomo para interação podia ser usado, né, evoluída, e trazer e criar um robô para ajudar, né, na operação de empresas,
dos mais diversos setores que precisam fazer transporte de material dentro da própria empresa, né? E isso é uma coisa que a gente entende que agrega muito, e agora nós, daqui a pouco, né, vamos lançar esse robô, já temos contratos, né, fechados já com clientes. Então, é um robô que vai vir para somar e para ajudar pessoas nesse sentido, né? Qual é o nome desse robô? Eu ia perguntar a mesma coisa. Fiquei curioso. Qual é o nome dele? Só para vocês entenderem, nós temos uma família Robius. Tá? Robius é o nome, e todos eles têm um sobrenome, vamos colocar assim, que é Robius Go. Robius Cargo. Exato. E aí tem outros Temos Robius. Robius Tem Totem. outros Robius. Temos Robius Avatar. Inspector, mas Inspector, esses outros vão Vocês ficar em para outro momento, papo. pra outro podcast. Se eu queria comentar uma coisa interessante sobre o Robius Cargo, né? Quando a gente fala que os robôs são genéricos e a gente coloca em vários lugares, antes a gente decidir, né, de tomar a decisão, vamos criar esse novo robô, o Robius Cargo, vários clientes pediram para poder transportar coisas com o robô. E na época a gente tinha o Robius Go. Então o que a gente fez na época, né, para não... Antes de criar um novo robô, a gente adaptou, criou acessórios para o Robius Go, como bandejas, como carrinho atrás, para poder transportar as coisas, né? E algumas coisas deram certo, a gente viu que não é tão simples adaptar o Robius Go, e é ali que a gente entendeu, com essas demandas, que fazia sentido criar esse novo robô. Legal. Uhum. E bom, o Cargo é queridinho do momento, né? E acho que talvez a gente acabou não comentando, mas o Robius Cargo ele é mais focado em transporte, indústria, isso a gente falou, né? E quando a gente fala em indústria, em geral, a gente fala em coisas mais sérias, né? Porém, o nosso robô de transporte, né? Isso é uma diferença. Esse é um diferencial importante. O nosso robô de transporte, né, apesar de ser mais sério, Pode olhar para a câmera e E falar mais no robusto. olho do pessoal, hein? ele tem o mesmo rosto que o Robius Go. Fofinho. Né? Não é só o rosto, ele tem expressão, eu posso falar com ele, eu posso falar, Robius, leva as coisas para lá, ele entende, ele fala com a gente. Então, esse lado humanizado, apesar de ser um robô de transporte, a gente acha fundamental. Né? E a gente quer levar isso para todos os nossos robôs. E muito interessante porque retorna à história do Otoniel no início da relação dele com a robótica, que era essa relação mais fria, de repente se vê ali com um robô interativo, e hoje construiu um robô que é na indústria, mas também é sociofuncional e faz toda essa parte de interação. Isso é muito legal. Aonde a gente já colocou esse robô, as pessoas normalmente já estão acostumadas com equipamentos muito industrializados, né, um negócio muito automático e que vem com essa pegada assim de tirar emprego, entendeu? O Robius, a gente percebeu no ambiente que ele quebra isso, entendeu? É impressionante, assim, é muito legal ver que na onde a gente já colocou esse robô, com um sorriso, né? As pessoas ali que interagiram com o robô falava, muito obrigado, né? Até a próxima, dava um sorriso, as pessoas iam lá, queriam abraçar o robô, né? Tirar foto. Sempre tem. É uma pegada diferente, né? Que é justamente o espírito, né, da Human Robotics, né? Trazer humanização mesmo, né, para a tecnologia, né? E não ser esse equipamento frio, né? A gente quer ficar longe disso aí. Olha, eu quase finalizaria o podcast por aqui. Então foi ótimo. Falando nisso, eu só conversar com vocês. aproveitando, quanto tempo temos? Tem? Tranquilo? Foi 40. Beleza. Ok, continuamos então. Pessoal, estamos caminhando para o fim do nosso podcast, mas nós temos ainda 2 perguntas importantíssimas. Uma delas é, ok, vocês construíram esse robô, mas não foi sozinho. O Olivier começou ali sozinho, de repente integrou o Otoniel, e hoje temos uma empresa, né, que produz robôs e que vende robôs, comercializa isso no Brasil. E aí eu quero saber como que foi trabalhar com uma equipe multidisciplinar, seja de engenharia, de marketing, comercial, e como que foi trabalhar com essa equipe multidisciplinar mesmo? Então, hoje a gente tem uma equipe de 22 pessoas, né? Então, a gente tem uma parte de engenharia, mecânica, eletrônica, de software, a gente tem uma parte de produção, que a gente tem que fabricar os robôs.
A gente tem toda a parte um setor que a princípio a gente não pensa que precisa ter, mas a gente tem um setor que só faz as compras, né? Porque quantas peças tem, Otoniel, no Robios Go, por exemplo? Mais de 300? Tem mais de 300 peças diferentes. Pode começar a dar o nome da primeira, por brincadeira. Pode nomear todas, por favor. Vamos testar esse engenheiro agora, galera. Então você imagina... Esse vai ser o tema de outro podcast. Cada peça do robô, começando pela... Então você imagina um robô que parece simples por fora, tem mais de 300 peças. Então, imagina para você montar os estoques, sempre ter todas as peças, garantir que as peças não vão mudar. Isso é muito complexo. Então, tem pessoas que só cuidam disso. Tem a parte de marketing, tem a parte do comercial, porque a gente precisa vender o robô, o marketing precisa trazer as pessoas, que a gente, para dizer que a gente tem robôs para vender. Então, isso é importante. E quando a gente fala de robótica, eu acho que é uma das, talvez, atividades que envolve mais habilidade possível, né? Não é só software, não é só hardware, não é só marketing, não é só comercial, é tudo isso junto, né? E não é uma coisa simples. Então, você que vai lá fazer toda a parte de marketing do robô, você tem que entender tudo do robô, né? O João, quando vai vender o robô, ele tem que entender tudo do robô, ele tem que saber o que o robô pode fazer, o que não pode fazer, né? Então, não é uma coisa tão simples. Mas esse também é um segredo, não é um segredo, é uma coisa bem interessante, ter todas essas habilidades trabalhando juntos, sim. Todas essas habilidades integradas para criar um produto. E eu acho que o que é mais legal hoje, com a possibilidade da gente poder ter, né, tantas pessoas diferentes, né, olhando com óticas diferentes a respeito do mesmo produto, ajuda a gente também a criar um produto melhor, né, mais abrangente, né, que realmente atende melhor, né. Então, quando a gente fala ali de colaboração dentro da empresa, isso até é um valor que a gente coloca, né? Colaboração, né? Que as equipes possam colaborar. Isso, às vezes, mas como é que o marketing, como é que o comercial vai, por exemplo, colaborar com o desenvolvimento técnico do robô? Vai colaborar totalmente, né? Colabora porque quem que pega o feedback do cliente, quem que pega, o cliente está com essa dificuldade, olha, tem gente pedindo isso aqui, é isso aqui que a gente precisa atacar. Então, o trabalho multidisciplinar é fantástico, né? E é super importante pra gente, né? Agora, traz o que eu disse, se você riu, não, você tem que falar. Porque eu pensei assim, o comercial história. pede bastante coisa, mas por que ele riu? Tem o kit, né? O famoso kit. Porque às vezes, por exemplo, o pessoal do marketing, a Larissa leva o robô para um evento, para levar lá, e ela volta, nossa, esse robô... Toniel, você pode fazer ele dobrável? Tem o dobrável, tem a bolsinha de equipamentos, né? Lembra da bolsinha de equipamentos? Tem tudo isso. E eu descobri recentemente como que carrega ele no colo, tá? Eu tenho uma lista completa com todos os pedidos do marketing. Eu tô só olhando ali, ó, qual que eu vou dando check por ano. Nós temos todos um backlog de coisas para serem feitas, estão todos no roadmap. Com as suas prioridades. Então, gente, 2024, robô dobrável, hein? E aos queridos que sempre pedem também, a gente tá levantando a possibilidade de braço. Brincadeira, gente. Uma coisa que pedem muito na Hilma é braço nesse robô. E robô pra lavar louça. E robô pra lavar louça e passar aspirador. Ainda não, mas em breve, brincadeira. Ainda não, mas quem sabe um dia. Aproveitando essa ideia de botar braço, aspirador, isso é uma coisa que os clientes pedem muito, de uma maneira que a gente leva na brincadeira. Obviamente não é o foco do robô, mas é muito interessante saber que as pessoas imaginam aquela empregada dos Jetsons, que eu esqueci o nome, mas todo mundo imagina ter uma em casa, que vai trabalhar fazendo tudo em casa. O que vocês imaginam, a partir de agora, a gente tem um robô que saiu do pequenininho, foi para um robô grande, que tem lidar, mapeia, fala... Qual que é o próximo passo? O que a gente está imaginando, pessoal? Para um próximo olhar do futuro da Hilma. Que eu acho que para todo mundo é assim, nossa, esse robô é o máximo, tá pronto, acabou. Não, acredito que nunca né? Nunca tá pronto. Eu acho que assim, é um desenvolvimento sem fim, né? Então, isso a gente sabe que vai ter muitas melhorias. Eu acho que o que aconteceu nesses últimos meses com o ChatGPT, com a inteligência artificial, demonstrou assim, um potencial enorme, o que a gente esperava há muito tempo está acontecendo agora. Então, pensando no robô que ele acaba integrando um monte de tecnologia, né? Quando você tem uma melhora numa tecnologia e a gente pode integrar no robô, automaticamente o robô também ganha em funcionalidade e poder. Então,
pensando no ChatGPT, já integrou o ChatGPT no robô, significa que a partir daí você pode fazer pergunta por voz para o robô, ele responde tudo, já que o ChatGPT ou tecnologias parecidas respondem tudo. Então, isso trouxe um outro nível para o robô. Né? E isso está acontecendo não só com a inteligência artificial, mas com tecnologia de motor, de sensores. Então, as coisas vão melhorar e vão acelerar bastante. Quando a gente fala, você comentou de braço, tá? E a gente sempre fala isso rindo, mas no final, a gente quer colocar braço. Sim. Tá? Porém, ainda é uma coisa muito complexa botar um braço que realmente é eficiente e útil para pegar qualquer copo, um telefone, uma coisa numa gôndola. Genérica, né? Algo totalmente genérica. De diferentes tamanhos, seja parecido texturas. com a mão humana. Né? E a gente está falando de uma tecnologia de um braço articulado, um braço que vai pegar as coisas. A gente tem a opção de deixar um braço imaginário, mas a gente também pensa nesse salto que a gente quer dar, né? Então, E aí, nesse sentido, acho que na tecnologia de pegar coisas já melhoraram bastante. Né? Então, significa que a gente pode hoje, de forma mais fácil do que 2, 3, 4 anos atrás, integrar essa tecnologia dentro do robô. Então, pensando que a gente vai integrar todas essas tecnologias, toda a melhoria que acontece numa área, a gente consegue trazer para o robô. Então, abre muitos espaços para criar novos robôs nesse sentido. Sim. E eu queria, antes de finalizar, que infelizmente a gente está chegando no fim desse podcast, o primeiro e maravilhoso episódio do podcast, qual a mensagem que vocês deixariam para os empreendedores que estão começando, seja na robótica, assim, empreendedor que tem vontade de abrir um negócio que talvez ele acredite que seja muito desafiador. A empresa era desafiadora quando começou e hoje, graças, né, ao caminho que a gente escolheu e foi tomando ali, aprendendo, a gente está onde a gente está. Qual a mensagem que você, Olivier, como CEO, daria para empreendedor? E eu quero também a tua opinião, Tonel, para os engenheiros que estão se formando, estão começando. Quero que cada um dê sua mensagem. Que estão nos ouvindo também, né? Sim, os engenheiros que estão ouvindo, os possíveis CEOs que pensam em abrir sua empresa. Você comentou de desafios, a gente realmente tinha muitos desafios, ainda tem muitos, né? Acho que tem que deixar isso bem claro. A gente acabou indo num caminho que às vezes a gente acha que não é tão simples, que é o hardware e software, a gente faz os dois juntos, então acaba tornando as coisas um pouco mais complicadas, mas apesar de estar no Brasil, a gente sabe que muita gente fala que no Brasil não dá para criar hardware, é muito complexo, a gente está conseguindo, né? Então acho que tem que acreditar, tem que gostar, né? Uma coisa que a gente acabou não falando muito, que quando o pessoal vê nossos robôs, sempre acha que o robô é feito fora. Vem da onde? Da China? Dos Estados Unidos? Não, é feito aqui. Aqui aonde? Brasil, Curitiba. Né? Feito em Curitiba. Sério, eu não sabia. Né? Então, enfim, mostrar que é possível, né? E acreditar que é possível, como a gente fez até agora. Legal. Acho que isso é uma coisa... Acho que essa é a principal mensagem, na verdade. Né? Muitas vezes a gente fica ali, né, com aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Sim. Que, não, no Brasil não dá para fazer, a gente tem um governo muito ruim, a situação é ruim, o dólar é ruim, tudo é ruim. Né? Tudo é ruim. E a gente se acha ruim também. Então, isso não é verdade, né? Então, a gente, claro, tem muitos desafios, a gente muitas vezes luta contra a maré, sim, mas é possível fazer tecnologia aqui no país, né? É possível a gente desenvolver coisas novas, né? E não ficar simplesmente trazendo de fora, né? Então claro, muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, mas a recompensa, né, é você poder ver aquilo que está sendo criado, que é completamente competitivo com o que está lá fora, né? E levar, né, o nome, né, levar a nossa bandeira, né, por exemplo, do nosso país, né, o Olivier é francês, mas eu já considero ele meio. Ele mora mais aqui. É só o sotaque. Então, já passei mais tempo no Brasil do que na França. Para mim é só sotaque, ele é brasileirinho. Então, assim, a gente consegue, né? Dá para fazer. Que legal, gente, que papo gostoso. Infelizmente, estamos no final do nosso primeiro episódio de podcast. O primeiro de muitos, espero. Quero que todo mundo que esteja assistindo siga a gente no Instagram, @humanrobotics.ai. A gente também no Twitter. Twitter? Ainda não? Ainda não, pessoal. Corta essa parte. LinkedIn. Acompanha a gente também no canal do YouTube. Acredito que o episódio vai estar no YouTube. Vai também, né?
Eu não sou do marketing, pessoal. Eu não sei porque eu tô falando tudo isso. Dona Larissa, dá mais informação pra gente. Me ajuda. Pessoal, então chegamos ao fim do nosso primeiro podcast, Origem e Futuro da Human Robotics, onde nós realmente exploramos todo o mundo da robótica, tecnologia e inovação, pelo menos dentro da nossa empresa, né? Então eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, o Jean aqui como co-host junto comigo, o Olivier, fundador também, que topou, né, vir e dar entrevista. Foi muito bom. E o Otoniel também, que topou aqui nessa noite vir e falar também do trabalho dele e passar essa mensagem para vocês, que eu acredito que é uma grande mensagem. É uma mensagem de que nós, aqui no Brasil, podemos sim trabalhar com hardware, podemos sim trabalhar com tecnologia, podemos sim ser competitivos mundialmente com essa tecnologia. E é essa mensagem que nós queremos passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acessem o nosso podcast nos principais streamings, no YouTube, Spotify. Nós vamos também postar alguns spoilers no Reels e no Shorts. E agradeço muito que vocês tenham ouvido até agora. Abraços. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, toda semana agora quero. Pode me botar como co-host que eu vou participar com você. Eu quero. Eu gostei de trabalhar muito. Eu gostei dessa. Porque daí um corpo fazendo um troço, o outro tá ali segurando as pontas. Já era. Já era, irmão. É muito bom. Boa noite. Sejam bem-vindos a este que é o podcast da Human Robotics. Um podcast. Parece que tá. Continua, só continua. Tá bom. 1, 2, go! Boa noite. Esse eu tô tentando me segurar por causa do... Go!